Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 24 ao 28, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Mas não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Graças a Deus. Eu fui até no versículo 29. E nós vemos, queridos, que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E eu, assim, louvo a Deus, né? Nós vemos e devemos estar sempre louvando ao Senhor, porque Ele vive. Amados, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente. E isso, queridos, dá uma grande alegria nos nossos corações, eu creio que no teu também. Por quê? Porque nós nos sentimos seguros por um ser tão maravilhoso, que não nos deixou órfãos. Que quando ele foi, antes dele ir para o Pai, o melhor, nós vemos, queridos, que ele deixou uma promessa, que nunca nos deixaríamos sós. Ele deixou uma promessa para nós, amados, que não iria nos deixar órfãos. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Isso nós devemos, queridos, colocar em nossos corações e sempre, amados, dar o brado de vitórias. Mas como vitórias se eu passo por luta, por provações, se eu passo muitas vezes por escassez? Queridos, nós passamos sim, porque ele também deixou registrado, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Antes dele ir, ele falou, deixou registrado para mim e para você. Mas ele disse uma palavra rema: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, que coisa gloriosa. Ele venceu por mim, ele venceu por você, ele ressuscitou pela humanidade. Mesmo, muitas vezes, em meio à incredulidade. Muitas vezes, em meio, queridos, aquelas pessoas, muitas vezes, que não têm fé nele, que não crê que ele ressuscitou. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. E o Senhor deixou registrado para as nossas vidas: não vou deixá-los órfãos. Que lindo, não é? Que coisa maravilhosa. Como é gratificante para as nossas vidas saber que aonde nós estivermos, Ele está com as nossas vidas. Ele está perto de você, do teu lado, gemendo, com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, o gemido é muito mais do que uma oração, do que uma súplica. Amados, porque Ele ama, Ele quer chamar a tua atenção, mais e mais para Ele. Ele não só quer estar do teu lado, mas Ele quer estar dentro do teu coração. E nós vemos que Ele deixou
registrado essas palavras e para nós estarmos sempre recordando, amados, que Ele vive. Queridos, tendo a convicção que Ele é onisciente, Ele está em teu coração. Tendo a certeza, amados, que Ele está do teu lado, esperando você recebê-lo no coração. Tomé ouviu todas as palavras que os discípulos ali, que os 12, ou melhor, ouviram. As palavras de Jesus. Que Ele ia para o Pai, mas que Ele viria. E quando, queridos, olha, como é bom o relacionamento, como é bom a unidade. Porque a palavra mesmo nos ensina, a Bíblia nos ensina, que onde estiver 2 ou 3 falando no nome de Jesus, Ele está no meio deles. Ele está no nosso meio. Por quê, amados? Quando nós falamos no nome dele, ele se faz presença, como ele fez também ali com os discípulos que estavam reunidos em nome dele, com medo sim, muitas perseguições sim, porque, queridos, Jesus tinha ido para a cruz, ele tinha ressuscitado, eles estavam sentindo sozinhos, e eles, com a porta fechada ali, eles estavam falando dele, falando de Jesus. Eu creio que orando. E nós vemos, amados, que quando Jesus apareceu para os 12, Tomé não estava ali. Tomé tinha dispersado. Tomé estava querendo entender por que Jesus deixou eles sozinhos. Tomé estava querendo ver o corpo de Jesus, mas não estava mais naquele túmulo. E nós vemos que Tomé saiu do meio. Tomé saiu da comunhão. E quando nós saímos, queridos, da comunhão, do relacionamento, segundo o coração de Deus, amados, nós nos perdemos. Vem conflito, vem agonia, vem dor, vem tantas indagações na mente e esquece da promessa que Ele vive. Ele está no nosso meio. Ele que traz a paz para nós. Várias vezes Ele apresentou aos discípulos quando eles estavam juntos. E Ele disse, paz seja convosco. A palavra aqui nos relata, amados. Nós vemos que no versículo 26, Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Essa paz, queridos, que nos dá convicção de que nós não estamos sozinhos. Você não está só. Jesus está do teu lado. Creia tão somente, mesmo em meio a tantas coisas que você ainda não está entendendo. Mas o Espírito de Deus faz nós entendermos. Porque Ele é aquele que nos convence que a palavra é a verdade. Que a palavra é a vida. Que a palavra, ela traz-nos paz. Quando nós assim a buscamos. E o Espírito de Deus, Ele trabalha através da palavra do Senhor, da palavra de Jesus, que Ele deixou registrado para nós. E Ele não nos deixou órfãos. E vemos, queridos, que quando os discípulos falaram para Tomé, ele não creu. Não, se eu não tocar com meu dedo nas mãos dele, aonde foram pregados, onde estão os cravos, eu não creio, eu não acredito. Tomé disse desta maneira, mas como ele é onipresente, queridos, ele ouviu, ou melhor, Tomé falando daquela maneira. Ele ouve tudo o que nós falamos, ele sabe tudo o que nós pensamos.
porque ele é onisciente. O nosso adversário não sabe o que nós pensamos, mas o Espírito de Deus sabe. E eu não vou deixar, eu creio que ele pensou, eu não vou deixar Tomé desta maneira. Eu não vou deixar ele em conflito desta maneira. Em depressão, eu creio que ele estava oprimido, porque saiu do meio. E nós vemos, queridos, que Jesus apareceu de novo, com as portas fechadas, que nós vemos que ele estava ali e ele já tinha ido para a cruz. Queridos, e nós vemos a ressurreição de Jesus. Ele se pôs no meio deles e Tomé estava ali. E ele disse para Tomé, Tomé, coloca o teu dedo nas minhas mãos. E do meu lado também. Se você não está crendo, coloca, Tomé. E Tomé colocou. Eu creio que ele colocou. E nós vemos, amados, que logo Tomé disse. Antes disso, Jesus disse a Tomé, não seja, Tomé, incrédulo, mas crente. O crente é aquele que crê. Aquele que crê na ressurreição. Aquele que crê em Jesus. Aquele que crê que não está sozinho. Que Ele está do teu lado, Ele está dentro de ti. E Ele é que convence as nossas vidas que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Tomé tinha saído do caminho. E nós vemos, queridos, que quando Tomé entendeu, quando Tomé creu, ele disse assim, meu Senhor e meu Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. O Espírito dele trabalha em nossas vidas e através das nossas vidas. E o Senhor disse, queridos, disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não andamos ali com o Senhor, mas nós cremos. Crê tão somente, queridos, que você será feliz. Você será bem-aventurado, que significa feliz. Não fique em conflito, em desespero, achando que você está só. Ele vive, Ele ressuscitou. E por isso, queridos, vamos ficar com esta reflexão em nossos corações, que Ele vive. E Ele está no nosso meio, e sempre falando, sussurrando, a paz seja convosco. Que a paz de Cristo seja com você, no teu coração, na tua família. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te amamos, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo do Senhor, porque Tu tens sido zeloso, Tu tens sido fiel, Tu tens cumprido, Pai, a Tua palavra, a Tua promessa, Senhor amado, que nunca nos deixaria só. Senhor, Tu veio, ó Pai, para a humanidade, e Tu, Senhor amado, está, Senhor, com cada vida, Senhor, aonde eles estiverem. Espírito Santo do Senhor, convence-os, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, Pai. Senhor, que a Tua paz, Senhor, o Teu refrigério, a Tua alegria, a Tua fé, a Tua esperança, Senhor amado, esteja com cada vida, no seio de cada família, porque Tu vive, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo-os. Amém e amém.